Boa tarde a todos. Boa tarde, Alex. Tá meio escuro, né, jovem? Deve ser. O Alex. Eu estou na luz divina aqui, César. Tá certo. Wellington. Wellington. Oi, César. Eu começo ou tu começa? Fica à vontade, companheiro. Tá certo. Então, pessoal, né, como a professora mencionou, nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Formação da Classe Operária Inglesa, né, do Thompson, em específico o primeiro volume, né, hoje a partir do capítulo 2, né, que tem como título O Cristão e o Demônio. É bom antes, assim, destacar, pelo menos ao meu ver, né, assim, ao longo da leitura do Thompson, é o seguinte, que Thompson em si, ele não é um historiador das religiões, né, ele não estudou ele não, mas o seu trabalho traz contribuições para a gente compreender, né, o aspecto religioso, né, o campo religioso em si, né. A gente percebe que o Thompson ele tocou na religião exatamente por causa assim das suas questões teórico-metodológicas, né, que ele propõe, né, uma análise de um processo mais totalizando, né, por assim dizer, e dentro, provavelmente assim, dentro da própria documentação que ele teve acesso, né, para o processo, né, que ele estava estudando, né, que é a formação do movimento operário inglês, ele se deparou com muitos documentos que abordavam essa questão religiosa, então a partir daí ele começou a entender, né, a procurar essa relação, né, entre esses dois processos, né. É bom destacar também, né, que um dos principais conceitos, né, que foi algo que já foi discutido na última reunião, né, de Thompson, é a questão da experiência, né. Então, essa noção de experiência também perpassa os estudos relacionados à religião, né, ao se pensar como os indivíduos, os sujeitos históricos, né, eles vivenciam, né, esse fenômeno religioso, né, e dessa forma, né, entendendo o fenômeno religioso como que é marcado dentro de um contexto histórico, certo? E também, né, como algo que ele vai deixar bem claro, né, que também é algo que é perpassado por questões políticas, certo? Então, nesse capítulo em específico, né, ao contrário do primeiro capítulo, onde ele está falando sobre, né, onde ele narra né, sobre um fato relacionado aos movimentos, se eu não me engano, dos carteiros ingleses durante o século XIX, né, nesse capítulo ele faz um certo retrocesso, né, do século XVIII para tentar entender assim, determinados posicionamentos, né, relacionados a esses movimentos. E é nesse processo de retrocesso, dentro do corpo temporal estabelecido para ele, né, que está relacionado com ao próprio processo da primeira Revolução Industrial, entre 1770, mais ou menos, até 1840, né, aonde ele destaca esse papel da dissidência. Tá travando. Agora foi a minha conexão que ficou meio... Não, foi a minha conexão que ficou ruim. Eu vou deixar a janela desligada, viu, pessoal? Então, eu acho assim que para entender determinados esses aspectos da dissidência que ele traz nesse capítulo, eu acho que é inerente, de certa forma, também inserir a dissidência dentro do contexto da Revolução Industrial,
né, e de todos os outros processos históricos, né, que ocorreram antes, né, que, por exemplo, a reforma protestante, né, que instituiu, né, a Igreja Anglicana como a igreja oficial da Inglaterra, né, no caso, vinculando o Estado à Igreja Anglicana, né, destacando que a Igreja, o movimento anglicano, se por assim dizer, não foi algo que foi criado pelo Henrique VIII, né, já era um movimento, né, que já existia lá no interior das igrejas inglesas, né, ligado mais a uma questão mais nacionalista, né, então se articulou, encontrou nesse processo uma oportunidade, se por assim dizer, de ascender, né. Temos a questão do cercamento, né, durante a Revolução Inglesa, que é marcado pela expulsão, né, da população do campo, né, e marcado por um êxodo rural, né, o que levou ao crescimento das cidades inglesas e, ao mesmo tempo, né, junto com esse crescimento das cidades inglesas, né, possibilitou também a questão do a questão Travou, professora. Tá travado. Não, tá ótimo. Oi. Sim, eu acho que sim, agora, eu acho que agora vai. Foi, pronto. Então, assim, mesmo no interior da Igreja Anglicana, né, surgiu, por assim dizer, movimentos contestadores a essa união, né, a essas articulações, essas relações, né, essa submissão, né, se por assim dizer, né, da Igreja Anglicana ao rei, em específico também a intervenção do rei dentro da própria Igreja Anglicana, né. E, a partir daí, principalmente, assim, parte desses movimentos contestadores, né, eram de caráter calvinista. Então, temos aí quem? Presbiterianos, puritanos, os Quakers, batistas, e entre outros movimentos, certo? E esses movimentos começaram a ser denominados como não conformistas, certo? E posteriormente começaram a receber o nome, né, também assim, de dissidentes, né? Então, a partir, né, dessa contextualização geral, né,
o, o Thompson ele começa a fazer uma análise sobre o que seriam esses descendentes, né, e a trajetória, né, e de certa forma a contribuição desses dissidentes, né, para a formação desse movimento operário, né. Então ele destaca o quê? Primeiramente que a dissidência o que seria uma dissidência, né? Seria distinções teológicas e dogmáticas relacionadas a determinadas práticas e preceitos, certo? No entanto, quando ele vai fazendo todo esse mapeamento sobre a dissidência, ele destaca o seguinte, né? Primeiramente, existia um certo uma certa indiferença, né, da igreja anglicana em relação às classes mais populares, né? Isso, né, no caso como ele denomina, né, as classes pobres, né? E ao mesmo tempo ele percebe, né, que essa dissidência começou a ter grandes difusão, né, dentro dessas classes, em específicos em classes mais dentro do próprio operariado, né? Então, quando ele faz em uma determinada passagem, ele faz um mapeamento, né, sobre, assim, quais dissidências tinham mais influências em determinadas cidades, né? Tipo, ele fala que determinadas cidades regiões eram mais presbiterianas, e ali naquelas regiões presbiterianas, né, tinha a maioria, uma certa maioria de indivíduos que trabalhavam com um determinado ofício que frequentavam, né, essa dissidência. Tipo, por exemplo, né, os artesãos, eu não me lembro muito bem, mas os artesãos que tinha uma certa região lá, onde a dissidência lá majoritária era os presbiterianos, uma outra região era os batistas, entendeu? E dentro de todo esse contexto, né, ele destaca a questão do proposto por Bunyan, né, John Bunyan, lá no seu livro O Progresso do Peregrino, né. É bom destacar o seguinte, né, o Progresso do Peregrino é considerado, né, uma das obras literárias inglesas mais traduzidas atualmente no mundo, né, só perdendo para a Bíblia, né. O seu criador, John Bunyan, ele era mesmo, né, ele é de uma família anglicana, né, ele teve toda uma formação dentro da igreja anglicana, mas ele se converteu à dissidência, né. Ele era um não conformista, se por assim dizer, porque ele começou a questionar determinados preceitos, principalmente essa intervenção real dentro, né, temporal dentro dos assuntos religiosos, né? E por causa disso, né, ele foi preso, né? E menciona-se o quê? Que essa obra, O Peregrino, ele publicou, né, ele escreveu dentro da prisão, dentro do tempo no qual ele estava aprisionado, né? Então, o que é assim, no geral, narra o Peregrino, né? O Peregrino ou o Progresso do Peregrino. Narra a história de um personagem, né, que se chama Cristão, né? Onde ele quer se livrar do fardo que ele possui nas costas. Então, ele começa uma trajetória até a Nova Jerusalém, né? Então, em meio a essa trajetória, ele vai encontrando vários outros personagens, né, que são todos marcados por alegorias bíblicas, certo? Né? E no caso, ele narra essa trajetória, né, em forma de paródia, né? E, em sumo, né, a obra O Progresso do Peregrino serviu como uma forma de difusão das próprias ideias da dissidência, certo? Dessas ideias da dissidência. Em específico, também é ligado à questão do radicalismo moral, né, que a dissidência, de certa forma, traz consigo, certo? Assim, se alguém quiser intervir, se sinta à vontade, viu, gente? Por favor, pelo amor de Deus. Certo? Então, de certa forma, né,
o que o Thompson traz, assim, nesse primeiro momento, é destacar que a dissidência, né, se encontrava em várias tendências, né? Primeiramente, uma dessa tendência era a luta para liberdades civis e religiosas, destacando que eles eram um movimento que eram perseguidos, né, para a igreja dominante, né, para a instituição religiosa dominante, que era a igreja anglicana, né? Existiam proibições, né, em relação à pregação da dissidência, que ao longo do século XVII e início do século XIX, essas proibições começaram a ser mais relativizadas, e isso, de certa forma, possibilitou o aumento, né, no caso, da adesão dos seus membros. Outro fato também é a questão da presença do ele denomina como unitarismo, né? E o que seria? Seria uma doutrina teológica que defende uma unidade absoluta de Deus, né? E aqui, no caso, eles rejeitariam a questão da trindade, certo? E para alguns, isso era marcado por alguns preceitos liberais, né? Thompson até menciona até que isso poderia até ser considerado até alguma forma de socialismo, certo? Outra questão, assim, que ele destacou muito é em relação às duas tendências intelectuais, se por assim dizer, que pode ser encontrado dentro da dissidência, né? Porque, primeiro, né, ele destaca a influência do iluminismo, né, e como essa influência do iluminismo do século XVIII possibilitou a produção de certos discursos e termões mais densos intelectuais, né, que, ao mesmo tempo, permitia uma certa falta de compreensão, né, da mensagem que estaria sendo propagada, mas, ao mesmo tempo, isso possibilitou, né, para alguns dissidentes essa atenção para o que eles denominavam como os pobres de Cristo, né? E entre esses pobres de Cristo estariam quem? A classe operária, né? E é bom destacar o seguinte, que dentro das capelas, né, aonde, né, as igrejas dissidentes realizavam seus cultos, realizavam as suas atividades religiosas, também passou a ser considerado como os primeiros lugares de organização, né, desse proletariado, né, onde eles traziam as suas demandas, eles discutiam, né, as suas demandas, né, onde haveria, de certa forma, uma das primeiras formas de organização política, né, para esse tipo de para esses sujeitos, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Se sinta à vontade, viu? Não se acanhe não, viu? Certo. Então, certo. Aí, dentro nesse movimento de volta, né, assim, para os pobres de Cristo, é aí que surge essa questão, então, se destaca o papel de John Wesley e o surgimento do movimento metodista, certo? Para alguns historiadores, assim, é bom eles destacam, né, que
que há essa relação intrínseca, né, entre o surgimento do movimento operário e o movimento metodista, né? Porque alguns dos líderes, um dos principais líderes sindicais, inclusive líderes até considerados por alguns historiadores radicais, eles eram metodistas, né? Então, a partir daí surge, né, essa questão, né, o surgimento de John Wesley. É bom declarar que John Wesley ele era um clérigo anglicano, certo? Ele era um clérigo anglicano, né? Ele teve toda essa formação intelectual dentro das escolas, né? E das faculdades relacionadas, né? Fundadas pelo anglicanismo, mas ele, de certa forma, ele passou, de certa forma, a questionar determinadas estruturas, né? Determinados posicionamentos da Igreja Católica, da Igreja Católica específico, essa indiferença dele em relação aos problemas sociais que o restante da população estava passando dentro desse período, certo? Inclusive, né, alguns historiadores do protestantismo denominam essa ruptura, nesses cismas, por assim dizer, né, com o surgimento do metodismo, né, como um dos primeiros processos ao que eles denominam como movimentos de reavivamento protestante, né? Então, temos aí que também é denominado como, que Thompson menciona como fosse o revivalismo evangélico, né? Que é essa necessidade marcada pelo evangelismo, né? E no caso de tentar resgatar essa população, né? E trazer essa esperança, né? Se for assim dizer, para essa população que dentro daquele contexto estava desamparada tanto pelo Estado e tanto pela religião oficial, certo? No entanto, a gente consegue perceber também ao longo do texto algumas críticas relacionadas a Thompson, relacionadas ao movimento metodista, né? Então ele dentro do texto, e algo assim que vai ser sempre reforçado, né, ao longo, tanto nesse livro quanto no outro, né, que a Thompson enxerga a religião por meio de duas perspectivas, né? Que a religião é um instrumento de contestação da realidade e, ao mesmo tempo, é um instrumento de luta pela conservação e a manutenção daquele status quo, né? Então, de início, a gente consegue perceber que, enquanto o movimento metodista, de certa forma, estimulava a contestação, né? A contestação a determinada estrutura social, a estrutura política, né? Dentro daquela sociedade, ele era perpassado por uma luta, por uma tendência, né, que Thompson ele considera como uma tendência ultraconservadora, né? Então, nós vemos aí, de certa forma, uma contradição entre esse radicalismo político, né, e essa tendência centralista, né, porque o metodismo estava todo centralizado em torno de Wesley, e que muitas vezes ele tinha uns posicionamentos muito autoritários, né, e ele discordava, inclusive, né, de outras tendências, né, relacionadas a outros movimentos dissidentes, né, como a questão da autogestão, a questão das pautas democráticas, né. Então, a gente percebe, de certa forma, um certo autoritarismo de Wesley, que, de certa forma, foi marcado também pelo o regimento moral, né? Que essa questão da disciplina, né? Thompson, né, assim, por meio das fontes que ele traz, ele menciona que Wesley ele queria transformar os metodistas como um povo secular, né? E o que seria esse povo secular, né? Esse povo único, né? Os eleitos, né? Queriam demonstrar, né, que esse movimento metodista era diferenciado, né, em relação aos outros movimentos religiosos, né,
que estavam em difusão, em circulação, né, dentro da sociedade. E aí que nós percebemos, né, uma certa contradição também do metodismo, pois ele defendia um dos pressupostos, né, Wesley, era a doutrina da submissão ao rei, certo? Então, de certeza, assim, tinha esse questionamento, né, em relação à intervenção do rei dentro dos assuntos da religião, mas poderia se perceber uma certa disciplina, né, por assim dizer, uma certa teologia que pregava a submissão desses membros ao rei, né? Então, no caso, as diretrizes do rei, né, que ele propunha para a sociedade deveriam ser aceitas de forma inquestionável, né? E aí, como eu falei, né, percebe-se também, né, que os espaços metodistas foram os primeiros espaços marcados pela organização sindical, né, também, né, os espaços de organização do próprio proletariado, né, os principais adeptos desse metodismo, né, quem eram, né, eram trabalhadores do campo, eram operários e trabalhadores livres, né. Aí, já mais para frente, né, quase indo para o final, no caso será uma pauta, né, que nos capítulos posteriores, Thompson ele vai trazer de volta, né, que é essa questão desse aspecto mais profético, né, do metodismo, em específico esse alinhamento, né, de algumas tendências do metodismo após a morte de Wesley, né, que Wesley morreu ali na passagem do século XVIII, do século XIX, como esse metodismo passou a se articular a ideias mais, uma tradição mais milenialista, né? Então temos o quê? A adesão de uma imagem, né, de uma imagética, né, uma imagística, como o Thompson mencionou, uma imagística extravagante, a questão que há uma luta espiritual, né, há uma luta espiritual, né, entre o povo de Deus, né, e no caso, e o demônio, né, que no caso é marcado, né, por essa questão, né, dos vícios no qual estava a sociedade, a questão do álcool, né, a questão da própria pobreza, da prostituição da época, então, entre outros fatores. Mas, no entanto, né, ele menciona, né, que essa questão, esse discurso mais milenialistas pode ser entendido como um reflexo entre a própria questão interna, né, sobre sobre essas questões internas relacionadas a essa interiorização desses sermões, desses discursos religiosos pelos membros, e ao mesmo tempo com a sociedade, né, esses impactos, né, e que de certa forma assim será algo assim que ele vai desbruçar ainda mais, né, no capítulo lá do volume 2, né, da obra, né. Eu acho que isso, né, se alguém já quiser falar, pode. E, gente, muito espertamente nós deixamos o César fazer o trabalho duro. Agora vamos aí pipocar as nossas discussões e reflexões em torno do capítulo. É claro que o César não esgotou ali, né? Ele não fez aquele resumado. Já está trazendo aí alguns apontamentos que eu acho que são importantes para a discussão. Então a gente pode abrir a roda. Quem quiser começar é só levantar a mãozinha, abrir o microfone. E quem sabe se as internets seguram a onda, abrir a câmera também.
Aproveitando, enquanto todo mundo pensa, gente, dá boas-vindas aqui ao professor Sérgio Coutinho, nosso querido companheiro, que já vem a brilhantar a nossa reunião aí logo no início do ano. Também dá as boas-vindas aos sumidos e aparecidas, Vitória, Lília, querida mãezinha, parabéns. Daqui a pouco a gente vai pedir para a Lília apresentar a Lígia pra gente. Bruno, que também está chegando. Natasha, Pedro e Séfora. Leozinha. Ótimo ver a carinha de vocês. E aí, gente? Como que foi a leitura? O que a gente consegue aí pensar, desdobrar a partir do que o César falou, mas também a partir da leitura do capítulo, né? Por favor, professor Sérgio, fica à vontade. Boa tarde para todo mundo, gente. Legal estar aqui de novo. Não tem como não, pelo menos para mim, não sei se o Wellington também vai concordar, ouvindo a exposição do César e também olhando o texto aqui, vamos dizer, para e passo com o que vai falando o César, de pensar essa dissidência, essas igrejas de dissidência, como pequenas comunidades de base, né? Como que são comunidades que são formadas com um cristianismo, vamos chamar assim, radical, mesmo que com uma teologia própria e tudo, né? Seria um anacronismo tentar falar de alguma coisa de libertação dos pobres, alguma coisa assim, mas há, de fato, uma igreja formada por comunidades de trabalhadores, pobres, que são oprimidos no sentido da luta de classes, por uma religião de Estado. Então, ver essas pequenas comunidades metodistas, avivalistas, não tem como não fazer uma comparação, uma aproximação, mesmo com a distância histórica, com a experiência latino-americana das comunidades eclesiais de base. E também não há como deixar de fazer uma ligação com um conjunto de igrejas que nós chamamos de igrejas pentecostais, que se desenvolvem especialmente nas grandes periferias das nossas cidades. Eu costumo utilizar, não é minha essa frase não, mas eu acho essa frase interessante. Aqui no Brasil, a Igreja Católica e na América Latina fez opção pelos pobres, mas os pobres não fizeram opção pela Igreja Católica. Fizeram opção por outras organizações, um rigor moral, que aparece muito no texto, esse rigor moral da identidade, né, desses grupos, para também se colocar em oposição à estrutura, ou pelo menos a forma mais ortodoxa ou dogmática da igreja anglicana, né? Então, ao ler o texto, né, e lendo o texto, ouvindo o César falando, essas coisas vão aparecendo e não tem como a gente fazer conexões, tentar pensar essa busca por setores marginalizados de experiências congregacionais, ou chamar experiências comunitárias, que são formas, aí eu estou lembrando do texto do Michel Louis, formas românticas, romantismo, não um romantismo conservador ou tradicional, mas um romantismo que ele classifica como um romantismo revolucionário também, né? Então isso também tem esse tipo de uma crítica à modernidade, uma crítica às transformações, mas por meio de de ações de solidariedade, de partilha, de pertença, de identidade. Me parece que essas reflexões me trazem à tona isso, né? Isso é um primeiro pontapé para ver quem que me acompanha ou não me acompanha nesse debate. Obrigado, gente. O Wellington já quer acompanhar. Bora lá, Wellington. Boa tarde a todos e todas novamente. Provocação interessante do Sérgio com essa analogia
Eu fiquei mais relendo o texto para a reunião de hoje. Eu fiquei mais pensando na dificuldade com o discurso, muitas vezes, institucional de determinadas religiões, e aí pensando na Igreja Católica, nos seus dogmas e na parte mais romanizada, e as religiosidades populares. Foi uma das minhas reflexões, na verdade. E pensando também, diante disso, a dificuldade, às vezes, de um discurso mais político, atualmente, talvez, da teologia da libertação, e a classe trabalhadora, as classes, digamos, trabalhadora, periferia, que está muito mais próximo da atualidade do bolsonarismo, né? E aí pensando na sua relação com as igrejas neopentecostais. O que me chamou a atenção e me fez refletir sobre isso foi logo no início do capítulo, lá nas páginas 33 e 34, quando ele vai mencionar sobre o discurso da dissidência, né? Então, Thompson, lá na página 32, ele vai falar sobre a questão da autogestão, da autonomia, e aí, mais adiante, lá na página 33, ele fala o cristianismo radical dos unitaristas, com sua preferência pela candura e sua desconfiança diante do entusiasmo, atraía alguns artesãos e lojistas em Londres, e grupos semelhantes nas cidades grandes. Mas ele parecia frio demais, distante e polido demais, e por demais associado aos valores confortáveis de uma classe em propriedade para que conseguisse atrair a cidade ou aldeia pobre. Essa análise de Thompson sobre o período, né, ali meados do século XVIII, ele está analisando, é muito provocativa para mim para pensar a realidade atual. E assim, me perdoe se agora eu sou mais político do que historiador, mas pensando muitas vezes a dificuldade de chegar realmente à classe trabalhadora e de capilaridade, eu diria. Bem, tirando isso, uma outra questão que tem me chamado bastante atenção no texto, e em Thompson de forma especial, é a questão metodológica. Então, digamos que eu venho há alguns meses me dedicando a ler Thompson pensando mais na questão metodológica, e aí César fez uma colocação que para mim é muito pertinente, que é a questão da ambivalência dialética presente em Thompson, quando ele vai falar sobre esse duplo papel da dissidência, que, por um lado, pode ser contestadora da realidade, mas que, em certos momentos, o metodismo, que também faz parte dessa dissidência, vem legitimar a realidade, como bem colocou César. Bem, embora seja presente nesse capítulo, essa proposta dialética de Thompson é perceptível em toda a sua obra. E aí eu ousaria dizer que a própria estrutura da obra ela está pensada dessa forma. Bem, como a gente está aqui para discussão, então me permitam também devanear e depois vocês falam aí se acompanham, se discordam. Mas eu estava pensando sobre a estrutura da obra de Thompson, e embora ele não goste e negue a relação base-superestrutura, eu fiquei pensando como Thompson estrutura a sua obra partindo dessas tradições culturais, na primeira parte, embora lembrando que a obra ela foi publicada em apenas um volume, né, em 3 partes, 3 seções, mas aqui no Brasil foi publicado em 3 volumes. Então, esse primeiro volume aqui no Brasil trata da questão das tradições culturais, que é a primeira parte da obra. E, em seguida, na segunda parte, Thompson vai tratar das influências objetivas, do que ele chama de influências objetivas. E começa o primeiro capítulo da segunda parte com uma brilhante discussão sobre o salário e as formas de exploração. E aí que, dentro dessas formas de exploração, já fazendo um link com o próximo texto, que vai ser sobre a questão da disciplina e a igreja metodista. Mas Thompson ele vai direto para a questão da base, digamos assim, pensando na tradição marxista, essa questão da superestrutura cultural, religiosa, ideológica, que seria a primeira parte, e a segunda parte, essa questão
da base econômica. E aí, pensando também esse historiador crítico e muito conectado com a sua realidade social, porque ele parte desde uma discussão com Eric Hobsbawm até Hayek, né? Hayek, lembrando que é uma grande figura aí da escola austríaca, talvez o maior personagem da escola austríaca e defensor, lá em meados do século XX, do liberalismo clássico, que põe até em discussão se a Revolução Industrial não teria sido benéfica, porque, embora talvez os salários, pegando lá a discussão, da classe trabalhadora durante a Revolução Industrial não tenham aumentado em questões reais, mas no conjunto, segundo Hayek, houve um progresso da sociedade. Então ele faz como se tem a Revolução Industrial foi bom, de fato, para o conjunto da classe trabalhadora, para a questão da liberdade e o progresso da sociedade como um todo. Bem, Thompson vai se posicionar contrariamente a Hayek e vai demonstrar, através de uma brilhante discussão sobre salários, e que dá muito trabalho para acompanhar, mas demonstrar que, na verdade, não é bem assim. Há uma diminuição do salário e há um aumento da exploração entre os principais diversos grupos daquela época, seriam agricultores. Ele vai colocar diversos grupos, entre eles agricultores, mas também grupos ali que estão agora no êxodo rural e se deslocando para a cidade durante a Revolução Industrial. E ele vai ter capítulos específicos sobre isso. Bem, e a última parte da obra, que aqui no Brasil seria o 3º volume, Thompson faz um movimento inverso. Então ele volta da base para discutir aí a questão superestrutural e discutir a questão da consciência de classe e a teoria política. Então, Thompson ele estrutura a sua obra dessa forma, fazendo sempre essa relação dialética, mas também os seus capítulos me parecem que o tempo todo estão relacionados dessa forma. Uma questão também na fala do César, que eu gostaria de destacar, é quando Thompson demonstra a relação entre a experiência religiosa e a questão política. Ou seja, ele volta lá a Thomas Hardy, lembrando no primeiro capítulo, Thomas Hardy, fundador lá da Sociedade Londrina de Correspondência, que seria a primeira organização operária de cunho político. E onde foi que esse operário teve aí a sua formação e a sua formação organizativa? Dentro da tradição da dissidência. E aí me levaria, para finalizar, a um terceiro ponto que eu fiquei pensando e talvez também provocador, que é a questão do campo religioso, nosso objeto de estudo. Segundo os historiadores Davidson Amaral e Isabel Bilhão, com essa obra, a formação, a religião, ela entrou definitivamente na agenda da história social e passou a ser percebida como uma dimensão básica da sociedade industrial. Bem, eu confesso que muitas vezes eu não sou convencido dessa afirmação. Não por Thompson, mas da relevância do nosso campo de estudo dentro da historiografia. Muitas vezes me parece tenho a impressão que seria um objeto de estudo de segunda classe dos historiadores e historiadoras. Contudo, uma coisa certa, na obra de Thompson não é visto dessa forma. Thompson realmente está convencido da importância do campo religioso para o seu objeto de estudo e para a análise da sociedade como um todo. Digo isso pelo debate que ele faz com Perry Anderson, lá no clássico texto também As Peculiaridades dos Ingleses. Porque Anderson, eu diria um pouco mais ortodoxo que Thompson, vai lá afirmar que as revoluções gloriosas teriam não sido revoluções burguesas, tal qual a Revolução Francesa posteriormente, no século XVIII, ou seja, uma verdadeira revolução burguesa, porque se transvestiu de uma questão religiosa. Bem, Thompson ele vai argumentar que não é bem assim. Há especificidades, né? Então, peculiaridades da realidade inglesa. Então, não é que se transvestiu. É que na Inglaterra, a questão religiosa ela é importante. Talvez mais importante
do que lá na França do século XVIII. Então é bom lembrar também que estamos falando de períodos históricos diferentes. Na França, século XVIII, todo o movimento da Ilustração é diferente da Inglaterra ali no século XVII. Bem, então são, acho que pelo menos 3 pontos aí que me chamam bastante atenção na obra. Essa questão da relação do historiador e a questão política, e muitas vezes o seu discurso e a capilaridade, que muitas vezes fica muito restrita à academia. Talvez aqui eu esteja sendo mais político que historiador. Segundo é a questão do método. Então, todo esse movimento dialético, seja sempre com a questão da experiência, as questões objetivas, mas também toda a estrutura da obra, me parece que está dessa forma, embora Thompson negue a metáfora base sobre a estrutura. E esse último ponto, que é do nosso campo de estudos. Ótimas provocações, camarada. Eu fiquei pensando, eu queria só fazer uma pontezinha do comentário do Sérgio e o comentário do Wellington, porque os pontos levantados realmente desdobra aí uma discussão bem boa. Mas o Sérgio, ele fez a analogia com as comunidades eclesiais de base, Sérgio, mas eu fiquei pensando, eu fui lembrar do Engels, lá com o cristianismo primitivo, e eu estava ouvindo a discussão sobre o livro do Engels, que a Boitempo vai relançar, né, que a gente até havia discutido, eu acho, no grupo lá do marxismo, que é Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. E nesse livro eles vão incluir aquele texto que a gente discutiu, que é o cristianismo primitivo, né, do Engels. E aí eu estava ouvindo uma discussão no professor, do Eduardo Chagas, filósofo do Ceará, falando sobre esse livro, e como que a questão do cristianismo primitivo, se a gente for pensar aí nessa experiência, tanto da dissidência ou das comunidades eclesiais de base, para nós aqui na América Latina, ele é um mote de fundo da tentativa de você, não vou dizer reproduzir exatamente igual o que foi aquela experiência, né, lá nos primórdios do cristianismo, porque a leitura que se vai fazer dos textos bíblicos e do que eles podem ser exemplares para uma conduta cristã, né, de você querer de fato se comportar tal como aquelas comunidades e o que isso exige, né, de comprometimento ou de mudança, de perspectiva, de modos de vida. Mas como que esse pano de fundo, ele tá, né, ele persegue, ele continua aí pra gente em vários momentos dessa experiência dos diferentes cristianismos. E é interessantíssimo porque tanto Engels quanto Rosa Luxemburgo também, né, mais pra frente, elas vão fazer essa associação, né, do cristianismo primitivo com os movimentos operários, com a experiência de organização da classe trabalhadora. E aí, para o debate, para a nossa reflexão da questão da religião, pelo menos, é claro que aí depende da religião, né? Que religiões, que religião, que experiência religiosa a gente está falando. Mas dentro desse universo ainda do cristianismo, ou dos cristianismos, eu acho que talvez essa experiência lá, a questão do cristianismo primitivo está sempre retomando, né, voltando de tempos em tempos no debate teológico ou na experiência de organização. E aí, Wellington, olha, eu não sei, eu acho que eu tendo a concordar com você que o campo religioso como objeto de estudo, ele pode ter ficado aí, ou em alguns ambientes acadêmicos, ele é visto com uma certa desconfiança ou quando um certo desprezozinho. Mas eu acho que a dificuldade de lidar, de estabelecer a relação das questões religiosas dentro da complexidade da análise da realidade social que normalmente os historiadores se dispõem a fazer, demonstra aí talvez mais limites dessa formação do que talvez de fato não o entendimento da importância. Eu acho que as pessoas até se consideram, acho que são importantes. É importante, só que é difícil de analisar, né? E a galera também fugiu muito tempo
e na nossa área a gente sabe, aqui no Lier a gente mais ou menos que vivenciou isso, as dificuldades que é você pensar metodologicamente um método que vai ajudar a fazer essa aproximação com certo vamos dizer assim, com uma boa qualidade, né? Porque é difícil pra caramba, a gente sabe como é difícil fazer esses estudos, né, das religiões. Bem, enfim, só viajei um pouquinho aqui também fazendo referência, mas depois, mais pra frente, eu queria, talvez a gente voltasse aí nas discussões que o Wellington colocou também e os pontos que o Sérgio levantou, mas vamos ouvir mais aí os colegas para não ficar aí um monopólios, né? Abrindo a roda, galera. Alex, que está confiando os bigodes. Os demais eu não tô vendo. Professora, na minha leitura do texto, eu passei a analisar assim, uma questão de domínio ideológico. Eu analisei da seguinte forma, que dentro desse processo que o Thompson está estudando, dentro da Inglaterra, como o César citou, a questão dos cercamentos, vai estar tendo uma ebulição, uma migração, né, de trabalhadores saindo da região da zona rural e seguindo para a parte urbana. E esses trabalhadores, eles começam a se organizar em novas comunidades em que a estrutura estatal, né, ela não tem, vamos dizer assim, um controle. Eu passei a observar, mediante essas citações que o Thompson faz, a ebulição de pequenos grupos religiosos. E a partir desses grupos religiosos, eles começam a ser influenciados pela doutrina liberal. E através dessas influências, eles absorvem alguns pontos da doutrina liberal, rechaçando outros pontos, e passam a influenciar essas comunidades religiosas. Eu interpretei do ponto de vista de que eles desenvolvem uma teologia que visam, primeiro, propor outra estrutura de vida a essas pessoas que estão saindo da parte rural e adentrando a parte urbana. Segundo, desenvolvendo uma teologia que eu não pude deixar de comparar com a atualidade. É como se fosse uma proposta de uma teologia da prosperidade, onde eles iam propor para esses trabalhadores um processo que viriam a ajudá-los a se desenvolver economicamente e também a se desenvolver dentro desse novo espaço de trabalho. Através dessa dita teologia, eles começam a se organizar em grupos religiosos e, através desses grupos religiosos, eles começam a se desenvolver os seus pontos de vista políticos sobre as suas estruturas de espaço de trabalho. O Wellington fez uma citação em que essas lideranças que começam a organizar esses pequenos grupos religiosos, muitas vezes eles não apresentam uma estrutura simbólica na forma de linguagem, comportamental semelhante a esses trabalhadores que eles têm contato. Não pude deixar de fazer o comparativo de que eram semelhantes aos pastores das grandes igrejas presbiterianas atuais. Apresentam uma estrutura econômica e uma estrutura de linguagem diferente da população que eles assistem, mas ao tempo que essa população ela se sentia atraída. Essa atração, ela provinha, na minha forma de interpretação, como uma busca por respostas e adaptação a esse novo mundo que eles estavam adentrando. No caso, a retirada deles da zona rural para o adentramento do espaço urbano. Dentro desses pontos aí que eu encontrei essas formas de interpretação no texto. Tá certo, Alex. Eu fico só pensando, assim, eu entendi o debate, a questão que você colocou da influência ideológica do liberalismo. Eu acho que o César deve ter mencionado na síntese, porque tem o pano de fundo ali também, além, é lógico, dessas mudanças estruturais que estão acontecendo, né, da questão da propriedade, direitos civis, o debate todo, o impacto da Revolução Francesa, né? O
Thompson vai destacar lá no texto em vários momentos como que o fato da Revolução Francesa, né, os acontecimentos na França, o impacto que isso traz, a preocupação, então como que os senhores, né, os proprietários de terra vão tentar lidar com isso e como que os trabalhadores estão fazendo as leituras sobre os acontecimentos, né? Então tem todo esse movimento de indas e vindas. Agora eu acho que a questão da experiência religiosa, é claro que você vai ter uma influência toda do contexto político, do debate filosófico, ou que seja, que vai influenciar e vai adentrar essa teologia, mas o caminho eu acho que é de indas e vindas, sabe? Porque o que você tem como talvez uma certa, bem, eu vou usar a palavra, eu acho que o Thompson não ia gostar, né? Mas da tradição religiosa, do que significa essas diferentes experiências de cristianismo, ele está focado ali no século XVIII e XIX, né? O período que ele está analisando, mas a gente sabe que isso vem de muito antes, né? Então, talvez aí é isso, o que está acontecendo naquele contexto, naquele momento, que vai influenciando, vai adentrando essas reflexões. E aí a experiência da dissidência, ela vai se diversificando em linhas de tendência, que ora são mais conservadoras, ora são mais, talvez, contestadoras, ou no fundo, ali no final do capítulo, eu acho que ele chega naquela síntese dialética em que uma coisa carrega ainda o elemento do outro, né? Aquilo que vai, no final de contas, ser a experiência metodista, ela vai, em si, estar engendrado ali as contradições, tanto de uma coisa e de outra, né? A depender do que é dito. Mas a linguagem teológica, ela está cheia de um peso de tradição que vem de antes, né? Ao falar dos pobres de Cristo, e o que significa essas práticas ligadas ao que seria a caridade, né? Essa demonização, essas expressões de demonização que lá no Progresso do Peregrino é trazido para identificar os sujeitos históricos ali, né? Quer dizer, tudo que é negativo é representado como Lorde tal coisa, né? Então, essa luta entre o cristão e o demônio, me parece que ela ressoa de uma longa duração aí dentro da tradição cristã. Mas é claro que o contexto, ela vai mudando isso, né? Agora, eu acho que essas influências ideológicas, elas nunca são de um lado só. Eu acho que as coisas vêm de diferentes linhas, talvez vão se complexificando. Mas, enfim, também estou refletindo aqui. Tem mais, meu povo? Bora lá, nós, que tá ficando bom. Professora, permita-me fazer um link aqui. Eu sei que eu já falei bastante, mas aí falando sobre essa questão de idas e vindas e no processo histórico que Thompson vai trabalhando sobre a dissidência, chama a atenção também como parece que esse grupo religioso e também socioeconômico, ele vai percebendo e se tornando mais astuto com as derrotas, eu diria assim, ao longo da história. Pensando numa síntese aqui da página 35, quando Thompson traz a experiência dos Levers, lá na derrota no século XVII, salvo engano. E aí ele fala o seguinte: após a Revolução Gloriosa, né, e daquilo que, apesar dele, se preservou para a compreensão posterior do século XVIII e de um elemento que se manteve na política operária posterior. Num certo sentido, pode-se ver a mudança nas diferentes associações evocadas por duas palavras: a energia positiva do puritanismo e o recuo defensivo da dissidência. Mas devemos ver também como a resolução das seitas impacientemente sofrer no mundo, enquanto se abstinham de esperar atingir sua ordem e governo, permitiu-lhes combinar o quietismo político com uma espécie de radicalismo adormecido, preservado nas imagens de sermões e versículos cantados, e na forma democrática de organização, que poderia, num contexto mais promissor, se reavivar uma vez mais.
poder-se-ia esperar encontrar essa atitude de modo mais pronunciada entre os quáqueros e os batistas. É muito interessante como essa questão, veja, nos sermões e versículos. Então, é a experiência religiosa que está ali preservada ao longo de mais de um século. E que em um momento que seria propício, leva aí uma radicalização da luta. É interessante, assim, se a gente pensa nas discussões políticas, nas leituras de conjunturas, isso também é muito presente em partidos políticos de esquerda, pelo menos nos mais maduros, eu diria assim, que é o perceber que se tem... Eu vou pensar no movimento. Eu tive no Upper Marx ano passado, e aí na mesa tinha um líder do MST, e ele falando sobre por que durante os 4 anos do governo Bolsonaro houve menos, digamos assim, luta, ou pelo menos ações concretas ou ocupações do MST durante esses 4 anos. E a resposta dele, fazendo não análise só de Pernambuco, mas também dos outros núcleos, é que o campesinato não são bestas, né? Não é besta, na verdade. Se ele vê ali o recrudescimento, se não está nada a favor, então talvez seja um momento de quietismo político, pegando o termo aí de Thompson. Isso não significa desculpa, não saiu. Mas não significa trair, digamos, a luta. É uma leitura de conjuntura. E aí ele demonstra como nesse primeiro ano do governo Lula já se teve mais ações, já se teve ocupação, e até mesmo, em alguns momentos, alguma provocação ao governo também. E que é preciso cumprir ali as promessas de campanha feitas. Ou seja, uma certa exigência também. Então, percebe-se que o momento é mais favorável à luta. Basicamente, Thompson está falando disso, mas está falando de uma preservação de mais de 100 anos. Olha, isso aqui ficou preservado no discurso religioso. O Wellington, mas no caso, mediante esses, vamos dizer assim, esses ataques estatais, para o Thompson, a preservação dessas simbologias, né, dessas simbologias litúrgicas, ela vai expressar uma ideia de consciência social ou consciência de classe para dentro dos pequenos grupos. Mesmo você sofrendo os ataques perante a estrutura estatal, você se recolher, como no caso você fez esse comparativo, né, com o MST, você se recolher e manter esses valores simbólicos, ele vai ser uma ideia de consciência que o grupo está aprendendo com as derrotas. Ao tempo que ele perdeu, né, o espaço político e social, mas ao tempo que ele se preservou nos seus valores culturais. É mais ou menos assim foi assim que eu entendi que ele propôs. A preservação desses valores culturais frente à derrota política, ela preserva a consciência de classe do grupo religioso ali envolvido, né? Isso, exatamente. Tudo bem, pessoal? Quem mais? Quem ainda tá quietinho aí? Pedro, camarada André, que também tá no trabalho, não sei se vai poder falar. Mas os outros companheiros... Ô professora, é porque eu fico... Mas isso é extremamente perigoso. Ok. É porque dentro desse contexto, né, você perde espaço político, dá-se a ideia de que dentro dos valores culturais, o grupo de luta social vai persistir, tratando aqui dentro do Thompson, né? Mas ao tempo que a gente observa a máquina estatal, ela vai poder também destruir, assim como ela fez com a influência iluminista. Os filhos de teólogos que foram estudar e sofreram a influência francesa, né,
eles, quando voltaram para a Inglaterra, boa parte deles foram perseguidos. Preservaram seus valores iluministas, mas ao tempo que também foram silenciados pela estrutura estatal, né? Preserva-se os valores culturais, mas se destrói os valores políticos da classe, né? Muito bem. O professor Sérgio aí vai comemorar. Vai lá, Sérgio. Um grande abraço pro filhão. Muito bom. Ótimas notícias. Tchau, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, querido. Vou tomar cerveja e encher a cara agora. Falou, professor. A gente nem tá num sextou aqui, né, gente? Ainda não é a hora de sextou. Assim, o Alex, eu entendo assim a angústia, mas veja, é isso, né? A gente, vamos voltar assim, como diz o Wellington, mais historiador ou mais político agora? Na verdade, não tem. A gente não separa muito bem as coisas não são separadas, né? Mas sendo mais historiadora, é óbvio que não tem como a gente alterar o passado, né? A gente não altera aquilo que se deu. Bem que a gente gostaria talvez de alterar aí os anos de Bolsonaro, mas se a gente começar a pensar a história brasileira, a gente vai querer alterar a invasão portuguesa que chegou aqui nessas bandas, né? E aí se altera tudo, a gente nem estaria aqui. Mas a questão é que dentro das condições concretas daquela realidade, daquele contexto, as coisas se deram de tal forma e se processam de tal forma. Vamos dizer que esses grupos da dissidência, é claro que vamos dizer assim que talvez os mais radicais gostariam de ter constituído, que pudessem viver a sua religião de maneira livre e que pudessem ter uma experiência de vida e melhorias de condições de vidas melhores, né? Queria ter uma outra vida. Mas para você chegar desse ponto de você falar assim, não, para eu poder ter a nossa igreja, para que isso seja uma vivência profunda do cristianismo, tal como nós entendemos, não dá para existir senhores, não dá para existir propriedade privada, não dá para ter nada disso que está dado. Mas veja, aqueles que talvez deram esse passo e tentaram de fato fazer algo nesse sentido, sofreram todo o processo de repressão, né? Lembrando novamente aí do Engels, a guerra dos camponeses da Alemanha, né? O que aconteceu com a guerra dos camponeses na Alemanha? Foram massacrados, né? Então, é isso, né? Se a gente for voltar ainda, querer fazer aquela conexão com o cristianismo primitivo, o que aconteceu com Jesus Cristo, gente? O Nazareno foi parar na cruz, né? Foi executado. Então, a gente não está falando em nível de uma abstração. A gente pode, é claro, nos planejar melhor em termos de organização popular e pensar em termos de estratégia política e de organização da classe, como que a gente tem que fazer o enfrentamento da nossa realidade em condições melhores, ou ser mais espertos, estarmos melhor preparados. Mas a gente vai estar lidando também, né, com aquilo que nós herdamos, o legado que nos foi deixado, né? E aí, acho que o Thompson demonstra bem, na perspectiva marxiana, que os homens e mulheres lidam com as condições concretas da história deles. Você faz a história, mas você não faz do jeito que você quer, você faz dentro das condições que estão dadas. E aí, talvez essa continuidade, mesmo que subjacente, da possibilidade de erupção radical a partir de uma consciência que se constitui de cristão, ela vai dar bases para depois uma organização de trabalhadores. E aí a gente tem que lembrar também que do 18 para o 19, as lutas, né? As lutas de classe, elas vão se intensificar e as possibilidades de organização dos trabalhadores, elas vão avançar consideravelmente. Agora, vão perder muito, vão morrer muitos e tal. Não é ser otimista e poliana, não, porque o retrocesso, ele está sempre na esquina, esperando a gente, né? Mas, enfim, o que eu pensei sobre o que você falou, Alex. Porque, professora, sendo historiador, né, e não político, o Thompson ele vai propor que
essa preservação desses valores culturais, ele vai atingir o que ele chamou de classe média, né? Essa classe média, ela vai sofrer essa hostilidade do Estado, e ao tempo que ela vai retroagir politicamente e vai preservar esses valores. Mas, em compensação, o movimento popular ele é praticamente anulado, ele é esmagado, ficando unicamente essa classe média com esse direcionamento religioso, cultural, né? De organizar esses setores da classe trabalhadora. Até onde nesse contexto, né? Isso de fato se deu. Agora, se eu não me engano, os metodistas também participaram da teologia da libertação, né? Na América Latina, em algum momento. Eu lembro que eu participava de reuniões do CEBI, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos lá em São Paulo, e tinha uma pastora metodista que dava aula pra galera de leitura popular da Bíblia. Então, né, nas contradições, na dialética, o movimento dos contrários ainda vai se processando. É porque esse historiador é angustiado com o lumpenproletariado. Você não sabe muito bem. Eu também, eu entendo o que você está falando. É uma angústia saber que, historicamente, esse lumpenproletariado, ele sempre foi esmagado, e apenas o dito proletariado, ou a classe média para o Thompson, é que vai respirar essa forma de organização. E dentro do Costumes em Comum, é esse lumpenproletariado que vai organizar a turba, né, para botar fogo dentro da estrutura estatal. Mas ao tempo que essa preservação desses valores religiosos e culturais que poderiam organizar esse lumpenproletariado, dentro do Thompson, ele é esmagado, né, ou calado, vamos colocar assim. E deixar os especialistas em Thompson se manifestar. Então, quem é o especialista, César? Eu não sei, Alex. Eu acho que é mais um debate do que algo fechado aí, a sua afirmação. Porque isso me remete lá quando Thompson vai abrir a segunda parte da obra. Na discussão, ele vai apresentar o estado da arte, né, sobre a questão dos estudos sobre a classe operária, e ele começa com o livro do Engels, né, ali que o esboço sobre a situação da classe operária na Inglaterra, e que vai ser a inspiração, mais ou menos assim, para Marx estudar, digamos dessa forma, a economia política e posteriormente produzir sua crítica à economia política. Mas a grande questão nisso é que Thompson fala que as coisas não se dão de forma mecânica. Então, não é porque você tem aí uma revolução agora industrial digamos, a exploração, que se dá uma formação da consciência de classe, de forma automática. Então, a mediação, para Thompson, é a noção de experiência. Essa é a grande chave analítica de Thompson, e assim, eu estou convencido que realmente é muito importante essa categoria, como mediação. E aí, nesse sentido, eu não diria que... não sei se você pode ter entendido errado a sua fala, que há um esquecimento, um esmagamento, mas é porque eu acho que seria um esmagamento, um esquecimento, se não olhássemos para essa mediação, para a experiência. Se tentássemos pensar de forma automática, como seria a proposta de análise, digamos, mais ortodoxa. À medida que você coloca a experiência como mediação, como chave explicativa, aí, evidentemente, vai variar de grupo para grupo, porque, como o próprio Thompson reconhece, e na última reunião nós também sentimos a dificuldade até mesmo de conceituar o termo experiência. E o próprio Thompson, quando lá na Miséria da Teoria Planetária de Erros, ele foi consultar aqui o título, mas o próprio Thompson ele vai reconhecer que
o termo ele é um pouco desajustado, ele vai usar essa expressão. Mas o que ele quer colocar é que o que ele defende com essa noção é que, apesar das realidades objetivas, como já foi aqui bem colocado, legadas historicamente, como a professora fez mencionando aí o 18 Brumário, esse proletariado, ou esse indivíduo, seja ele qual for, ele tem uma margem de escolha. Claro, dependendo da situação, essa margem pode ser mínima. Mas até a não atuação pode significar uma certa escolha e uma sabedoria diante do que está posto, diante da realidade que está posta. Então, o quietismo político, o recuo, naquele momento, pode ser até mesmo mais astuto do que uma ação. Uma ação impensável, uma ação sem levar em consideração a conjuntura histórica. Então, talvez, e agora eu estou falando de mim, eu levei muito tempo, enquanto pesquisador, ou aspirante a pesquisador, a perceber que os sujeitos, eles têm astúcia, eles têm sabedoria. O militante da SEB, em Matriz de Camaragibe, no povoado mais longínquo, ele sabe ali a sua experiência com latifundiário, até que ponto ele pode atuar, exigir alguma demanda, e aí, em qual momento do ano é mais interessante ele recuar, devido à sua experiência em Matriz de Camaragibe, vivendo ali em canaviais, dependendo desse latifundiário. Então, eu acho, bem, pelo menos é básico essa leitura que Thompson está propondo. Então, acho que a mediação, eu não sei, eu acho que eu me perdi um pouco, devaguei um pouco, mas a mediação é a experiência a partir da realidade que está posta dos sujeitos históricos. Acho que essa é a questão que Thompson está propondo. E, claro, levando sempre em consideração as situações de exploração, de lugar para lugar. Eu queria fazer um outro comentário. Agora sim, mas antes de eu falar também, o pessoal aí que está quietinho, vocês não querem falar, não? Deixa esse povo aqui ficar nesse bate-bola. Vamos abrir mais a roda, democratizar mais a experiência. Porque, afinal de contas, a experiência da organização do fazer-se como classe significa a gente participar do processo, né? Vamos aí nos fazendo como grupo de pesquisa e reflexão. Então é bom ouvir todos, né? Todas as leituras possíveis, os olhares. Né? Com pressão, sem pressão. Eu vou mudar de assunto um pouquinho, mas não tanto, né? Ainda a questão metodológica. Porque é claro que esse texto ele é exemplar, muito exemplar para a gente e para a galera que está pensando aí uma história social das religiões, ele é o prato cheio, né? Mas eu acho que tem um aspecto que talvez seja o aspecto aí da relação entre a objetivação e a subjetivação, que está muito na base da questão da dialética, que é em alguns momentos ele fazer as suas análises, fazer a sua crítica historiográfica, além de debater e discutir com alguns historiadores e algumas interpretações, como o Wellington havia colocado, ele faz aqui na página 48 uma análise psicanalítica, né? Ele vai ali falar de histeria e sexualidade frustrada, né? Quando ele vai fazer uma análise crítica de alguns elementos presentes em algum desses grupos dissidentes, quando a coisa começa a ficar aparentemente no universo mais do fantástico, né? Ele estava falando ali do Satanás de Nelson, né? No entanto, o Satanás de Nelson parece mais fantástico que o demônio de Bunyan, apesar de todo o seu fogo e escamas, né? Quando ele traz ali alguns exemplos dessa imagética, né? Dessas imagens
bíblicas ou de uma elaboração popular em torno do que é o demônio, né? E essa fantasia tem matizes de histeria e de sexualidade frustrada ou reduzida que, juntamente com os paroxismos de muitas vezes acompanhavam a conversão, são algumas das características do revivalismo metodista. Bunyan expôs o desafio do demônio no mundo de magistrados, apóstatas e justificativas mundanas do compromisso, ao passo que esse Satanás metodista é uma força desencarnada, situada em algum lugar da psique, descoberta pela introspecção ou trazida à tona como uma imagem fálica, oposta à imagística feminina do amor a Cristo, nos acessos de histeria coletiva, levando ao clímax as campanhas revivalistas, né? Ele segue na análise mais para frente, e na página 49 ele vai falar das contradições internas dentro dessa perspectiva teológica, né? De um lado, uma religião que encontrava espaço entre os homens humildes, como pregadores locais e líderes de classe, que os ensinava a ler e lhes proporcionava autorrespeito e experiência oratória e organizativa. De outro lado, uma religião hostil à investigação intelectual e aos valores artísticos, que lastimavelmente abusava de sua confiança intelectual. Então, vejam, nessas contradições aí, há elementos e que para análise historiográfica, às vezes a gente tem dificuldade, a gente até evita fazer, que é você usar aqui um aporte psicanalítico para poder entender algumas experiências que fugiriam, talvez, daquela coisa mais objetiva e prática que a gente normalmente costuma lidar. Porque se a gente trabalha ou com a ideia de ideologia, como o Alex trouxe, ou se a gente for pensar em termos de ideias religiosas e de concepções que estão por trás aí, não vou dizer que necessariamente a gente vai usar a psicanálise, né? Vocês podem escolher aí outros aportes, mas é interessante você ter um pouco de percepção, porque não é só simplesmente aquilo que os homens fazem, ou que as pessoas fazem nesse grupo, mas também aquilo como elas se sentem. Quer dizer, essa experiência, ela tem que levar em consideração também a subjetividade. E para a gente que trabalha com as questões religiosas, a gente não pode esquecer a subjetividade. A gente tem que saber relacionar, correlacionar, estabelecer as mediações, como o Wellington falou, entre esses elementos. Porque são eles que constituem a nossa realidade. É o pensar e o fazer, né? É o fazer e o pensar, a gente refletir. E em grupo ainda, nessa experiência coletiva, há elementos que são intensificados nisso, né? Então, a depender do contexto, isso pode sair talvez de forma negativada, né? Aqui como ele coloca, porque você acaba tendo ali uma frustração, que seja de ordem sexual ou outra, mas é como que as pessoas elas vão tentar estabelecer e constituir um universo de compreensão, né, do que está ao redor. Então, eu acho esse debate interessante que ele coloca aqui. E aí a gente percebe como no texto também ele vai trazendo e vai puxando no final do capítulo, né, William Blake. A gente sabe que ele estudou William Blake, gostava muito, né, também de outros assuntos relacionados aí à cultura, à arte, poesia, né. Então eu achei bastante rico a gente prestar atenção um pouco nessa constituição do texto, em que esses elementos de complexidade da experiência histórica elas vão se dando, porque ela é trazida em diferentes momentos, né? Tanto no debate teológico, quanto também nessa construção de uma imagem, né? A gente não está falando aquela coisa do imaginário, acho que dos análises, aí eu não sou especialista em Thompson para dizer o quanto que a análise aqui, mas como a psicanálise ela tem um pé no marxismo muito forte, eu acho que ele fica mais à vontade de trabalhar com ela, né? Enfim, era esse comentário que eu queria fazer. O que mais, meu povo? Bora nós! Rendeu, né? Rendeu bastante, eu acho. Como é que tá aí a programação? A gente vai continuar a leitura na próxima reunião?
Pedro escreveu aqui várias coisas. Uma reflexão que tive sobre a fala de Wellington acerca da negação por parte de Thompson dos conceitos de estrutura e superestrutura. Mesmo assim, Thompson menciona elementos separadamente que estariam na estrutura e na superestrutura. Acredito que mesmo seguindo a linha de Thompson ao negar esses conceitos, ainda nos deparamos talvez com as mesmas dificuldades que ele enfrentou. Posso estar equivocado, mas penso que é isso que é uma barreira que enfrentamos, pois acredito que é o que ocorre Pedro? Na S? Era para o celular, não vi que tinha ido. Mas, assim, cheguei agora em casa, tava na van, aí eu tava feliz de falar. Mas eu acho que essa questão, assim, do Thompson, de exibir as coisas de momento separado, assim, o primeiro livro que a gente, esse primeiro seria meio sobre a subjetividade, uma coisa assim, não é? E o segundo seria sobre questões estruturais mais objetivas do proletariado, da organização e tal. Eu acho que essa questão está uma dificuldade da própria exposição que a gente que eu acho que enfrenta, assim, que ele enfrentou ou não. Mas eu, quando no TCC, assim, pensando, eu tenho uma dificuldade de colocar esses elementos juntos, tipo, do que está acontecendo. Eu não consigo falar da subjetividade do pessoal da revista e do jornal, falando ao mesmo tempo com o que está acontecendo, assim, no dia a dia lá ocorrendo, tipo, o que a Igreja Católica pensa a respeito da religião e o que ela anda fazendo junto nesse processo, tipo, não sei, você está viajando, tipo assim, a questão de dificuldade para colocar dois elementos em um texto só, sem falar separado. Que eu acho que é muito do que acontece quando a gente... Porque a gente eu imagino assim, não existe um estudo sobre ideologia e superestrutura junto, ou coisa separada. Sempre é a ideologia, tipo o estudo Marcuse, que fala ideologia do homem dimensional. Ele está estudando a ideologia, ele não está estudando ali a economia que está acontecendo nos Estados Unidos, coisa do tipo. Ele foca numa parte só, ou algo do tipo. Não sei, na minha cabeça são coisas que tem dificuldade de você falar junto. Da questão superestrutural e estrutural. Por isso que o Marx pensou, acho que é uma questão assim, dois elementos separados. Você pensar a subjetividade de uma classe e a realidade dela. Eu acho que não tem como você... Há uma dificuldade da gente falar dos dois ao mesmo tempo, algo do tipo. Olha, Pedro, aí eu acho que na verdade dá para fazer sim, porque o que a gente leu aqui no Thompson, ele está fazendo isso o tempo todo. Mesmo que ele está dando destaque para a questão teológica, no sentido de que a linha de explicação ela passa pela experiência da dissidência, essa experiência da dissidência ele está o tempo todo relacionando ela com o que está acontecendo com as classes trabalhadoras ali e com as mudanças que tem o impacto que vem da Revolução Francesa ou que vem da questão da Revolução Industrial, quer dizer, da forma como a vida dessa população está mudando. É claro que em termos didáticos, né, até mesmo Marx dizia, né, uma coisa é a forma como a gente pesquisa, outra coisa é a forma como a gente vai expor, né? Essas coisas elas estão articuladas porque na realidade elas nunca estão separadas na realidade social. E o materialismo histórico ele procura observar da realidade social e trazer dela esses elementos. Então, para pegar o exemplo que você deu do TCC, né? O jornal ele tem uma materialidade. Na época que você está estudando, o jornal do início do século XX ou do final do XIX, para existir, ele tem que ser produzido. Para existir, ele tem que ter uma tipografia. Para existir, ele tem que ser escrito. Para existir, ele tem que ter trabalhadores tipográficos. Ele tem que ter o material que é utilizado na tipografia. Ele está perpassado de todas as relações, né, de produção e de organização da sociedade para poder existir o jornal.
Se esse jornal, que é pura materialidade, ele está impregnado de ideias que tem a ver com uma subjetividade, ou com a ideologia, ou com aquilo que a igreja, a instituição pensa a respeito do mundo, da sociedade, da educação, etc, etc, né? Esse pensamento ele só se materializa e se concretiza naquele jornal a partir do momento que ele é feito e produzido. Então as duas coisas andam juntas. Talvez a dificuldade seja a gente estabelecer uma narrativa, contar aquela história, fazer a análise daquele processo em que essas coisas elas apareçam. Então é lógico, né? Como uma prática de escrita, é difícil às vezes a gente encontrar o ponto em que essas coisas elas se harmonizem, você acha que as coisas estão bem explicadinhas. Então às vezes a gente precisa ser mais metódicos e mais sistemáticos, separando, falando primeiro ali do contexto, trazendo depois a constituição do jornal, separando dentro do jornal os temas que são debatidos. Mas se você parte do pressuposto de que essa articulação ela está presente, você pode puxar ela tanto no início quanto no final do texto. Mas aí vai depender das condições que você tem para analisar os elementos que estão dados ali. Então é claro que é difícil você fazer isso e esgotar todos os elementos, a gente não esgota, né? A gente estabelece as relações que a gente tem condições de analisar naquele texto. Mas você sabe que a realidade social ela não é separada. Você sabe que as coisas elas se dão concomitantemente, né? No processo dialético. Mas eu acho que o Thompson ele traz um bom exemplo para a gente como fazer isso. É claro que é isso, né? São as fontes que ele está lidando. Então, a gente não falou sobre as fontes, mas que fontes o Thompson usou, por exemplo? Que material que ele leu? A gente vê as notinhas de rodapé, ele menciona textos, né? O material que foi produzido por esses teólogos, ou cartas, ou referências, ou imprensa. Ele fez uma seleção de fontes para poder trabalhar com aquele período, com aquele contexto dele, e ele está em diálogo também com a historiografia. Uma narrativa produzida ainda no século XIX, que em algumas das referências que ele traz é de produções do século XIX, outras do século XX. Né? Então, é isso, a gente faz uma amarração argumentativa no texto, que aí, nas escolhas que a gente faz, a gente tenta expressar isso. Eu entendo, é difícil, assim, a gente fazer isso de uma maneira que você acha que, pô, ficou bacana. Mas é possível, sim, fazer. Eu não acho que você precisa necessariamente pensar isso separado, né? Tudo bem, querido? Era isso que você estava pensando? Eu não entendi eu estava pensando na questão, assim, de colocar no papel, não de pensar. Porque quando a gente pensa, faz abstração, tá tudo junto lá, mas tipo assim, quando você vai escrever na questão, tipo assim, não tem como você colocar os dois ao mesmo tempo, até, tipo assim, o Thompson fala, tipo, teve a guerra, não sei de ficar lá, acabou, mas ele para aí, ele não fala o que aconteceu na guerra, ele só vai até isso aí. E tipo assim, nesse jornal, nesse capítulo a gente vê muito assim que a fonte que ele usa uma parte ele fica falando do livro lá do cara. Ele usa como uma representação da subjetividade do pessoal lá na hora. Tipo assim, foi essa a minha questão, não foi uma questão de pensar, foi uma questão assim de expor. Tipo, essa estrutura, talvez o Thompson ele possa negar isso, mas na hora de colocar no papel, tem uma dificuldade de você não dividir pelo menos por seção, uma parte para isso, uma parte para aquilo, eu acho. Mas se a gente observar a síntese, a análise, porque uma coisa é a narrativa, ele conta a historinha. Ele conta a historinha e vai trazendo os elementos. Aí tem alguns parágrafos que ele analisa. Ele diz o que isso significa, ele interpreta, ou ele critica, ele faz a crítica ali a partir de uma historiografia. Então, se você observar como ele critica, o que ele analisa, você vê que ele está pensando a conjugação dos elementos. Então, é uma estratégia que, de repente, pode ser interessante de usar no texto também. É claro que nenhum texto vai expressar a realidade tal qual ela se deu, né? Não é assim. Mas, por exemplo, mesmo esse debate da relação entre superestrutura e estrutura, eu acho que, mesmo Thompson não usando essas palavras, como o Wellington mencionou, isso, vamos dizer que é uma construção mental que a gente faz, né, para tentar compreender
e observar a realidade. Então, não tem muito como a gente não ver, pelo menos se a gente for pensar em termos de materialismo histórico, a relação de elaboração entre esses elementos. Não tem como você não enxergar isso, né? Mas eu entendo, em termos de produção textual, Pedro, aí é isso. São as escolhas que a gente vai fazendo e a gente vai... é o bloco histórico, né? A gente vai aprimorando aí na escrita, vendo como fica, dependendo do que está sendo dito e tal, né? Mas é possível fazer sim, querido. Aí depois a gente vê lá a partir da sua produção e tenta contribuir aí, né? É até um bom mote aí, deixar todo mundo atento. Quem está querendo que eu veja textos ou está me devendo texto, a gente vai combinando. E aí, meu povo? Vamos encaminhar para os encerramentos, comentários finais, recadinhos do coração. A gente pode encerrar agora a reunião, encerrar a gravação, se ninguém mais tiver nenhum comentário a fazer sobre o texto, e aí a gente depois faz a nossa organização para ver quando será a próxima reunião, a continuidade da leitura, etc, né? O que vocês preferem? Joinha? Então, maravilha, pessoal, agradecendo aí a participação de todos. Vamos encerrar a gravação. E aí, por favor, fiquem mais uns instantes para a gente nos organizar nos bastidores, tá bom?